Você está preparado para um estudo sobre a expressão que aparece no Evangelho de São Marcos, capítulo 5, Talita Cumi? Nós vamos destrinchar essa expressão aqui, ok? Neste estudo. Então comente aqui embaixo se você já ouviu falar nesse assunto, se você já leu isso na Bíblia, porque é algo, vamos dizer aí, da cultura judaica hebraica também, tá bom? Então é um estudo que eu preparei aqui com muito carinho a todos vocês. Eu vou começar a mesclar mais vezes aqui aulas de hebraico, aulas de cultura judaica, aulas de Bíblia, com as notícias de Israel, tá bom? Ultimamente eu sei que eu estou fazendo muita notícia só de Israel e eu gosto, eu amo dar essas aulas de estudo bíblico. Vamos lá, deixa aqui embaixo o seu Ahavti. Ahavti significa gostei, like em hebraico, tá? Isso me ajuda demais na divulgação desses vídeos. E também, se você quiser começar um curso de hebraico do zero, a partir de um método israelense, primeiro link aqui da descrição, estão todas as informações do curso, tá bom? Então vamos lá, se você não sabe do que eu estou falando, lá em Marcos capítulo 5, nós temos várias histórias, certo? Dentre elas, um milagre que Jesus faz, certo? Da filha de um importante líder de uma sinagoga, que ela estava no leito, no seu leito, enfim, precisava de um milagre. E Jesus foi até essa menina e disse a célebre frase, Talita Cumi. Será que Talita era o nome da menina? Ou Talita, no caso, seria um substantivo? Então calma, fique até o final para você entender o meu raciocínio aqui. Preste muita atenção. A primeira coisa que nós devemos perceber é que na cultura, na época, Jesus era, primeiramente, um judeu vivendo em Israel no Império Romano, certo? Então nós vamos colocar as coisas em ordem. Jesus e os seus compatriotas eram judeus. No dia a dia, a língua falada por Jesus e os seus compatriotas era o aramaico. O hebraico não era usada como língua corrente. Apenas o hebraico era usada como língua litúrgica na sinagoga. Perfeito? Então essa é a primeira coisa que a gente deve entender ao analisar esse texto. Então ali Jesus e os seus, enfim, as pessoas da época de Jesus falavam o aramaico. Perfeito? Muito bem, com isso em mente, vamos ver aqui o contexto desse texto de Marcos capítulo 5. Nós temos, Marcos capítulo 5 relata várias histórias. Nós temos Jesus indo para a casa daquele líder da sinagoga, o principal da sinagoga. Enquanto Jesus estava indo para a casa dele, veio aquela história da mulher do fluxo de sangue, a multidão apertando a Jesus, Jesus querendo saber quem tocou nele, e os discípulos falando, olha, tem muita gente aqui, não dá para saber quem te tocou. Enfim, a mulher do fluxo de sangue revela essa história. E Jesus fala assim no versículo 34, filha, a tua fé te salvou, vai em paz e ser curada deste mal. Versículo 35, ainda falando, Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga a quem disseram, a tua filha está morta, por que você está enfadando o mestre? Jesus, ouvindo essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente, certo? Aí, tendo chegado a casa, versículo 38, do principal da sinagoga, viu o alvoroço, choravam muito e prantearam, certo? E o versículo 41 aparece a célebre frase, dizendo o seguinte, Marcos 5, 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita Cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. Na verdade, este
A ti te digo é uma licença poética do tradutor. Na verdade, talita cumi, nós temos um substantivo que no caso é talita, e aqui vem a explicação. Talita é uma palavra em aramaico. Aramaico. Talita é um substantivo em aramaico que significa menina, certo? Se a gente for traduzir talita do aramaico para o hebraico, nós temos a palavra ialda. Ialda. Ialda que significa também menina. Então é o seguinte, talita pode ser um nome? Sim, pode ser um nome. Talita pode ser um nome, tanto que alguns nomes hebraicos derivam deste nome de talita, no caso em aramaico, certo? Mas nesse caso aqui, talita também pode ser um substantivo que significa menina, que é na verdade o que o texto nos traz. Talita cumi literalmente significa menina, levanta-te, certo? Alguns entendem que talita poderia ser o nome dessa menina, o que eu não acredito que seja o caso, certo? Não acredito, até porque talita, sim, é um substantivo aramaico, então faz mais o sentido, até porque o nome não é mencionado em nenhum outro. O nome dessa menina de 12 anos, certo? Que o próprio texto diz, não era talita. E sim, talita, no caso, é um substantivo em aramaico que significa menina, ialda, se nós formos traduzir para o hebraico. Então, assim, a interpretação é mais simples do que parece, né? Essa é uma interpretação. Há quem diga que talita, sim, era o nome da menina. Poderia ser, porque no caso era um nome. Mas aqui vai de interpretação para interpretação. O que você acha? Você acha que talita era um nome ou um substantivo aramaico, tal como é traduzido na maior parte dos textos bíblicos? Comente aqui embaixo, deixe aqui embaixo a sua opinião sobre esse assunto. O engraçado, sabe o que é? Lá em Mateus capítulo 9, nós temos a mesma história. Só que apenas o livro de Marcos tem essa expressão talita cumi em aramaico, mostrando justamente aquilo que eu disse no começo, mostrando que o pessoal daquela época, Jesus e os seus contemporâneos ali, falavam aramaico no dia a dia. E essa é uma prova, vamos dizer, um registro literário provando isso, tá? Em Mateus capítulo 9, versículo 25, diz o seguinte, olha só, conta a mesma história. E logo o povo foi posto para fora, porque Jesus ordenou que o povo saísse dali. Entrou Jesus, pegou-lhe na mão e a menina levantou-se. Acabou, não tem nenhum outro detalhe sobre talita cumi, não tem nenhum detalhe sobre a conversa de Jesus no livro de Mateus. Interessante, né? E no livro de Lucas também tem a mesma história, não há a expressão em aramaico, mas há apenas a tradução que eu vou ler também. Lucas capítulo 8, versículo 54 diz o seguinte: mas ele, Jesus, pondo-os todos para fora e pegando na mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. Então o engraçado e o interessante e curioso é que apenas o livro de Marcos traz essa referência falando no idioma original que Jesus e os seus contemporâneos falavam na época. Muito interessante essa informação e essa questão. Espero que você tenha gostado. Se você ficou até o final, comente aqui, ó. Eu fiquei até o final e eu quero muito saber. Eu vou te dar um joia, vou te dar um doce, perfeito? Muito obrigado, veja os demais vídeos aí, tem bastante assunto interessante para todos vocês. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo e
veja os demais vídeos, tem bastante conteúdo interessante. Deixa o Ahavti, deixa aqui o seu compartilhamento, entre no meu grupo VIP exclusivo, tem o meu curso de hebraico também embaixo, e te vejo no próximo vídeo. Fique na paz, Shalom, Shalom, Lehitraot, que significa Shalom, Shalom, e até breve. Tchau, tchau.